Eu sempre gostei das manhãs silenciosas. Aos 62 anos, preparar o café era quase um ritual sagrado. A chaleira chiando devagar, o cheiro do pó subindo, a luz suave da janela iluminando a pia. Mas naquela terça-feira, enquanto mexia a tapioca na frigideira, algo cortou meu sossego como uma faca afiada. Vi minha nora, a mesma que sempre evita olhar nos meus olhos, se abaixar rapidamente e enfiar a mão embaixo da geladeira. Ela olhou para trás, como quem teme ser pega, e empurrou alguma coisa para o fundo, quase despercebida. Quase. Meu coração deu um pulo. Fingi estar distraída, mexendo no açúcar, para não demonstrar que tinha visto. Mas minha mente já corria como um cavalo solto. Eu conhecia bem Ana. Ela nunca fazia nada sem motivo. Cada gesto dela vinha de uma intenção escondida. E não eram boas intenções. Desde que se casou com meu filho, percebi algo estranho naquela doçura exagerada, naquele sorriso que não chegava aos olhos. Mas nunca imaginei que um dia eu a veria escondendo algo dentro da minha própria cozinha. Quando ela terminou de arrumar os lanches das crianças para a escola, jogou o cabelo para trás e disse com aquela voz forçada: "Marlene, volto mais tarde. A senhora cuida das meninas?" "Cuido sim", respondi, fingindo naturalidade. "Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar." Assim que a porta se fechou, o silêncio tomou conta da casa. Senti um arrepio percorrer minhas costas, daqueles que avisam que a verdade está para ser revelada, mesmo quando você não está pronta para ela. Fiquei alguns segundos parada, olhando para a geladeira como se ela pudesse me responder o que estava acontecendo. "Marlene, você está ficando paranoica", sussurrei para mim mesma. Mas eu sabia que não estava. Me ajoelhei lentamente, sentindo os joelhos estalarem como madeira velha. O chão gelado tocou minha pele e meu coração começou a bater tão alto que parecia ecoar dentro da cozinha inteira. Estiquei a mão por baixo da geladeira, tateando o escuro. Poeira, farelos, até que meus dedos tocaram algo duro, pequeno, encapado. Puxei devagar. Quando o objeto apareceu diante dos meus olhos, a respiração me faltou. Meu corpo congelou. Minha boca ficou seca. Não podia ser. Era um pendrive. Preto, simples. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que ele carregava algo que Ana não queria que ninguém descobrisse. Algo que dizia respeito a mim ou à minha família. Apertei o objeto na mão com tanta força que meus dedos tremeram. Meus pensamentos começaram a se atropelar. Será que ela estava escondendo provas contra mim? Será que queria prejudicar meu filho? Ou pior, as crianças? Senti o estômago embrulhar. Levantando-me com dificuldade, coloquei o pendrive sobre a mesa e fiquei encarando aquele pedaço de plástico como se fosse uma bomba-relógio prestes a explodir. Era incrível como algo tão pequeno podia carregar um peso tão imenso. E dentro de mim já nascia um medo ainda maior. Seria esse o início do que eu temia desde o dia em que minha nora pisou nesta casa pela primeira vez? "O que você está escondendo, Ana?" murmurei, apertando os lábios. Caminhei até meu quarto e peguei meu notebook antigo, aquele mesmo que uso para ver vídeos de receitas e falar com minha irmã. Conectei o pendrive devagar, como se estivesse lidando com algo perigoso. A tela piscou, carregou, e então apareceu uma pasta única. Sem nome, sem data, sem nada. Meu coração parecia querer sair pela boca. Cliquei. Dentro da pasta havia 6 vídeos, todos com nomes aparentemente aleatórios. 2023 A, IMG 77, Jodar 8. E por aí vai. Mas o que realmente me fez tremer foram os últimos 2 arquivos. Eles tinham nomes mais claros. Um deles dizia sogra, o outro dizia prova. Meu corpo inteiro ficou gelado. Meu peito apertou como se alguém me puxasse para dentro de mim mesma. O que ela estava arquivando sobre mim? O que significava aquela palavra? Prova do quê? Meu dedo pairou sobre o vídeo chamado Sogra. Por um momento, hesitei. Respirei fundo, fechei os olhos e cliquei. A tela ficou preta por alguns segundos. Então, a imagem surgiu. Era a filmagem da minha sala. Da minha sala. Eu devia ter deixado a respiração presa por tempo demais, porque senti uma dor aguda no peito. Quando a câmera se moveu,
Reconheci a mesa de canto, o porta-retratos, o vaso que minha filha me deu no aniversário. Tudo ali, tudo dentro da minha casa. E então vi algo que me fez levar a mão à boca para abafar um grito. Ana estava filmando minha casa às escondidas, dentro da minha própria sala, andando lentamente, registrando tudo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não era paranoia. Ela realmente estava tramando algo. A cada novo segundo de vídeo, meu corpo tremia mais. E então, no minuto final, ela virou a câmera para si mesma. Um sorriso frio, calculado, completamente diferente da máscara doce que mostrava ao meu filho. E ela disse: "Agora ninguém vai dizer que eu não tentei. Com isso aqui, eu acabo com ela." Eu quase derrubei o notebook. Com isso aqui, eu acabo com ela. Com ela. Com quem? Comigo. Era comigo. Minha respiração ficou curta, as mãos suadas, as pernas trêmulas. Naquele minuto, tudo o que eu achava que sabia sobre minha nora se desfez. O sorriso, o carinho com as crianças, o jeito humilde, era tudo encenação, uma grande mentira montada com precisão. E então, algo ainda mais assustador me atravessou como uma faca afiada. Se ela estava filmando minha casa escondida, o que mais ela seria capaz de fazer comigo? O vídeo terminou abruptamente, mas a sensação de perigo continuou vibrando dentro de mim. Fechei o notebook devagar, como se o objeto pudesse me morder, e sentei-me na cadeira sem forças. Eu ainda não fazia ideia do que estava dentro do arquivo chamado prova, mas uma coisa era clara como água. Minha nora estava preparando um golpe contra mim, e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Eu só não sabia que, ao abrir aquele pendrive, eu tinha iniciado uma guerra silenciosa que mudaria tudo. Minha casa, minha família, meu futuro. E que, no final desta história, seria eu quem surpreenderia todos, incluindo ela. Quando recolhi a mão debaixo da geladeira, ainda sentia os dedos trêmulos. Não era só o susto que me fazia estremecer. Era a sensação de que aquele pequeno papel amassado, tão simples, tão frágil, escondia algo que poderia virar minha vida de cabeça para baixo. Coloquei-o devagar sobre a mesa da cozinha, como se fosse feito de vidro. Meu coração batia tão rápido que parecia querer fugir do meu peito. Respirei fundo antes de desdobrar. Era só um bilhete. Nada mais que isso. Mas mesmo antes de terminar de ler, senti minhas pernas fraquejarem. O nome do meu filho estava escrito ali, claramente, junto ao de uma mulher que não era a minha nora. E pior, com um horário e um endereço. Por alguns segundos, pensei que podia estar entendendo tudo errado. Talvez fosse um recado de trabalho, um compromisso, algo sem importância. Mas a frase final acabou com minhas ilusões. Não esqueça, ninguém pode saber. Minha garganta secou, minhas mãos suavam. E algo dentro de mim, uma intuição antiga, afiada como faca, me disse que aquilo não era um simples encontro. Era um segredo dela, ou dele, talvez de ambos. Sentei-me à mesa. Eu precisava pensar, mas meus pensamentos vinham em enxurrada, embaralhados, doloridos. Meu filho, meu menino, o mesmo que, aos 6 anos, corria para mim com joelhos ralados, o mesmo que, aos 17, chorou escondido por causa do primeiro amor, o mesmo que sempre me disse que família era tudo. E agora, isso. Mas antes que o choque pudesse se transformar em desespero, escutei passos no corredor. Dobrei o papel rapidamente e escondi-o dentro do meu avental. A porta da cozinha se abriu com um rangido suave. Era ela, a minha nora, a mulher que sempre se esforçou para parecer boazinha, atenciosa, solícita, mas que naquele instante eu só conseguia olhar como alguém que guardava segredos demais. "A água já ferveu?" ela perguntou, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Já, sim", respondi, tentando manter a voz firme. Ela se aproximou de mim e abriu a geladeira. Por um segundo, meu coração quase saiu pela boca. Se ela visse que o papel não estava mais lá, saberia que eu tinha mexido. Mas ela não olhou. Apenas pegou a manteiga, o leite, fechou a porta e voltou a se movimentar pela cozinha como se fosse dona dela. Eu tentava agir normalmente, mas meus olhos acompanhavam cada passo seu, cada movimento, cada expressão. Até que ela perguntou: "A senhora tá bem, dona Marlene? Parece meio pálida." "Só acordei cansada", respondi. "Idade, né?" Ela riu, como se fosse piada. Mas eu não ri.
E ela percebeu. Olha, ela começou com a voz mais doce do mundo, mas os olhos frios como pedra. Se estiver se sentindo sobrecarregada, posso ajudar mais na casa. Eu queria rir ou chorar, porque a única coisa que eu conseguia pensar era: o que você escondeu debaixo da geladeira, minha filha? E por quê? Mas não podiam ser perguntas ditas em voz alta, não sem que eu tivesse certeza do que estava acontecendo. Ela terminou de mexer o café e colocou 2 xícaras na mesa. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, estranho, quase cortante. E foi ela quem voltou a falar. Eu queria agradecer por tudo que a senhora faz aqui em casa. Sei que, às vezes, pareço distante, mas eu vejo seu esforço. Se fosse outra situação, eu talvez teria acreditado. Talvez teria me emocionado até. Mas agora, tudo soava falso. Tão falso quanto aquele sorriso que não chegava aos olhos. Eu precisava sair dali. Precisava pensar com calma, sem o cheiro de café, sem as mentiras tão próximas. Eu vou subir um pouco, anunciei. Me deu uma leve dor de cabeça. Ela prontamente respondeu. Descanse, dona Marlene. A senhora merece. Subi as escadas devagar, como se cada degrau fosse pesar 1 tonelada. Assim que entrei no meu quarto, fechei a porta com cuidado e sentei na beirada da cama. Tirei o papel de dentro do avental e reli. 1, 2, 3 vezes. Cada leitura doía como uma punhalada. O que aquilo significava? Por que minha nora esconderia um bilhete que parecia falar de um encontro secreto do meu filho com outra mulher? Será que era algo contra mim? Contra eles? Ou era ela quem estava tentando armar algo? Não fazia sentido, ainda. Mas eu sabia uma coisa. Aquele papel não era um simples papel. Era o começo de algo muito maior. Algo que eu precisaria descobrir. Passei o dia inteiro remoendo aquilo enquanto observava ela pela casa, lavando louça, arrumando sala, sorrindo para o meu filho quando ele chegou. Parecia um anjo, mas agora eu sabia. Anjos também mentem. Quando a noite caiu e a casa silenciou, meu filho subiu mais cedo para dormir. Minha nora ainda estava na sala, mandando mensagens no celular, rindo para a tela como quem conversa com alguém especial. E meu coração ardeu, não de tristeza, mas de suspeita. Ela levantou, apagou a luz e subiu para o quarto. Assim que ouvi a porta dele se fechar, enfiei o papel no bolso e caminhei até a cozinha, acendendo a luz fraca sobre a pia. Precisava confirmar. Precisava ter certeza. Abri a porta da geladeira. Ajoelhei-me no chão. Passei a mão por baixo, tateando com cuidado, e encontrei outro papel, outro bilhete, outro segredo escondido. Dessa vez, não tive medo de abrir ali mesmo. E quando li, senti meu corpo inteiro gelar. Era a mesma letra. O mesmo nome da outra mulher. Mas agora havia algo a mais. Se sua sogra descobrir, estamos perdidos. Ela não é tão ingênua quanto parece. Senti o mundo girar. A cozinha ficou pequena. O chão parecia se mover. Eles estavam falando de mim. Eles... Quem? Meu filho? Minha nora? A outra mulher? Eu não sabia, mas sabia que a partir daquele momento, ninguém mais seria quem eu pensava que era. E eu jamais, nunca mais, deixaria que me subestimassem. Eu, Marlene, 62 anos, parecia uma velhinha quieta. Mas quando mexem com a minha família, eu me torno outra pessoa. E naquele instante, a mulher que eu era começou a desaparecer. E a mulher que eu precisaria ser começou a nascer. Eu passei o resto daquele dia com a cabeça latejando como se tivesse levado uma pancada. Aquele bilhete, ela não merece saber ainda, não saía da minha mente. Lúcia agia normalmente, tagarelando pela casa, falando do jantar, reclamando do barulho da rua, enquanto eu me perguntava se ela tinha ideia de que eu havia encontrado o papel. E pior, se aquele recado era sobre mim. Aos 62 anos, eu jurava já ter visto de tudo. Mas envelhecer não nos deixa mais sábias, apenas mais sensíveis aos sinais. E os sinais estavam gritando na minha cara. Quando meu filho chegou do trabalho, percebi algo ainda mais estranho. Ele evitava me olhar nos olhos. Sempre que eu perguntava algo simples, se queria café, se o dia foi bom, se precisava de ajuda, ele respondia rápido demais, robótico demais. Era como se os dois estivessem escondendo um segredo, e eu era a única que não tinha recebido a senha para entrar na mentira. Aquela noite, quase não dormi. Fiquei escutando passos leves no corredor, portas abrindo e fechando suavemente.
E então, por volta das 2 da madrugada, ouvi a voz dela, baixa, mas audível o suficiente. Amanhã, você fala com ela. Eu não vou aguentar por muito tempo, Pedro. Meu coração disparou. Eu me levantei devagar, tentando não fazer o assoalho ranger. Fui até a porta do quarto e apoiei meu ouvido. A respiração do meu filho parecia pesada, como se ele estivesse prestes a chorar. Mãe nenhuma merece isso, ele murmurou. Meu estômago revirou. Isso o quê? Eu quase abri a porta, mas alguma força me segurou. Não era medo, era estratégia. Eu precisava ouvir mais antes de agir. Era melhor ser paciente, mesmo que cada palavra soasse como uma facada. A gente tem que esperar o resultado. Depois a gente decide o que fazer, Lúcia respondeu. Resultado? Resultado do quê? Eu senti meu corpo gelar, os dedos trêmulos, minha cabeça rodou com 1000 conclusões possíveis. Nenhuma delas boa. Escutei passos vindo em direção ao corredor e voltei correndo para a cama. Fechei os olhos e tentei parecer tranquila quando a porta do quarto se abriu alguns centímetros. A luz fraca do corredor iluminou meus pés. Alguém me observou, talvez tentando confirmar se eu estava dormindo. Fechei mais ainda os olhos. Depois de alguns segundos, a porta se fechou e a casa voltou ao silêncio. Mas dentro de mim, nada estava silencioso. No dia seguinte, acordei mais cedo que todos, como sempre. Mas naquele dia, especialmente, acordei mais pesada, como se carregasse um saco de pedras no peito. Fui até a cozinha preparar o café, e quando Lúcia apareceu, ela se assustou ao me ver ali. Nossa, dona Marlene, que susto! Disse, colocando a mão no peito. Só estou arrumando as coisas por aqui, respondi, tentando soar natural. Ela sorriu, mas era um sorriso torto, rápido, calculado. O tipo de sorriso que alguém dá quando não quer deixar transparecer o que pensa. E foi então que ela fez algo que me deixou ainda mais intrigada. Ela abriu a geladeira, fingiu pegar água e, de repente, se abaixou e deslizou alguma coisa de volta para debaixo dela. Aquilo foi a confirmação de tudo. Ela não sabia que eu tinha visto antes e que estava escondendo mais alguma coisa. Meu sangue ferveu. Ela levantou rápido demais, limpou as mãos no pano de prato e disse: Bom, vou dar uma saída. Tenho umas coisinhas para resolver. Coisinhas. Sempre as coisinhas. Pareciam inocentes, mas eram veneno puro. Assim que ela passou pela porta da sala, esperei 2 minutos exatos, o coração batendo acelerado, e me ajoelhei. Dessa vez, eu sabia exatamente onde procurar. Estiquei o braço. A mão tremia tanto que chegou a raspar no chão. Senti meu ombro doer. Passei os dedos pelo pó, pelas caixas velhas de fósforos, por um botão esquecido, até tocar algo plástico. Puxei, e o que encontrei fez minhas pernas falharem. Era um envelope. Um envelope marrom, grosso, e com meu nome escrito à caneta. Marlene. Lúcia estava escondendo algo que era meu. Eu abri o envelope com delicadeza, mas meus olhos correram pelas folhas com desespero, tentando decifrar o conteúdo. E no primeiro papel, a primeira palavra, enorme, destacada, me fez perder o ar. Exame. A folha começou a tremer nas minhas mãos. As letras pareciam flutuar, embolar, se misturar, até que finalmente, depois de alguns segundos que pareceram um século, consegui focar. Era um exame de DNA. Por um instante meu coração parou. Meu filho... Não era possível. Eu procurei o nome dele na primeira linha. E sim, estava lá. Pedro, meu menino, e na linha de baixo, meu nome. Mas não como deveria estar. Não como mãe, e sim, como suposta mãe biológica. O chão sumiu debaixo de mim. Senti uma onda de calor subindo do peito até a cabeça. Minha respiração falhou. Eles estavam fazendo um exame para provar se eu era mesmo mãe do meu próprio filho. Por quê? Por quê? Eu levei a mão à boca para impedir um grito. Eu tremia tanto que as folhas chacoalhavam como bandeiras ao vento. Antes que eu pudesse processar qualquer coisa, ouvi o barulho da porta sendo aberta. Lúcia tinha voltado. Me virei devagar, com o envelope na mão. E quando nossos olhos se encontraram, o rosto dela empalideceu na hora. Você... Ela sussurrou sem ar. Você mexeu aí? Eu levantei devagar, sentindo minhas pernas fracas. O que é isso, Lúcia? Perguntei com a voz trêmula, mas firme. Por que vocês estão fazendo isso comigo?
Ela engoliu seco. Os olhos ficaram arregalados e parecia que o chão também tinha sumido para ela. Eu posso explicar, ela gaguejou. Então explique, respondi, apertando o envelope contra o peito. Agora. Lúcia respirou fundo, fechou os olhos e disse a pior frase que alguém poderia ouvir. É que, talvez, você não seja quem pensa que é. E foi assim, sem mais nem menos, que meu mundo começou a rachar por completo. E aquele era só o começo. Eu tinha dormido mal aquela noite. Cada vez que fechava os olhos, a imagem daquele bilhete encontrado debaixo da geladeira voltava como um tapa gelado no meu peito. Ela não pode desconfiar. Hoje à noite resolvemos tudo. Eu não sabia quem tinha escrito. Eu não sabia quem era ela, mas eu sentia no fundo da alma que aquela mensagem era sobre mim. Desde o amanhecer, a casa estava estranha. Um silêncio pesado, quase vivo, caminhava pelos corredores. Meu filho André evitava me olhar nos olhos e minha nora, Cláudia, parecia ainda mais doce do que o normal. E isso, vindo dela, era um mau sinal. Mulher que adoça demais é porque está servindo veneno por baixo da mesa. Eu estava sentada na cozinha descascando batatas quando ouvi passos apressados na sala. Não dei atenção no início, até que escutei o sussurro. Ela já saiu do quarto. Precisamos agilizar. Era a voz da Cláudia. Calma, Cláudia. Ela vai perceber se você ficar assim. André respondeu num tom baixo e irritado. Eu congelei. Não mexi um músculo. Minha respiração ficou tão mínima que parecia que eu tinha desaparecido da própria pele. Eles estavam falando de mim. Eu não tinha dúvidas. Eu virei meu rosto só o suficiente para ver o reflexo dos dois no vidro do micro-ondas. Cláudia segurava algo enrolado num pano branco. André parecia nervoso, inquieto. E então, de repente, ela levantou o pano e por entre as dobras eu vi papéis, vários. E pela beirada amarelada parecia coisa antiga, importante. Meu coração falhou um compasso. Ela então sussurrou. Se ela descobrir isso antes da hora, tudo vai por água abaixo. Meu sangue gelou. Eles estavam escondendo algo de mim. Algo grande, mas eu continuei parada com a faca na mão e o coração feito um tambor dentro do peito. Foi nesse momento que lembrei do bilhete. Aquele papel maldito que ainda estava escondido dentro da gaveta do meu criado mudo, dobrado e tremendo com a mesma força que eu tremia por dentro. E agora, aquilo fazia ainda mais sentido. Hoje à noite, resolvemos tudo. Eles estavam planejando alguma coisa, e era para essa noite. Eu precisava descobrir o que era. Antes que eu pudesse reagir, Cláudia caminhou em direção à cozinha. Eu me virei rapidamente para a tábua de cortar, fingindo que estava distraída com as batatas. Bom dia, Marlene. Ela disse com aquela voz melosa, que nunca enganou ninguém. Bom dia, respondi sem levantar a cabeça. Ela tentou ver meu rosto, mas eu mantive o olhar baixo. Fingir ignorância era a única arma que eu tinha no momento. Já tomou seu remédio da pressão? Ela perguntou, sem um pingo de genuína preocupação. Tomei. Menti. Ela sorriu, satisfeita demais. Estranho. Por que ela estava tão interessada no meu remédio? Cláudia saiu da cozinha leve, quase flutuando. Eu sabia que aquilo não era bom. Gente que anda leve demais é porque tem a consciência muito pesada. Quando ela se afastou, escutei André dizer a meia voz. Lembra do que combinamos. Hoje não pode ter erro. Meu mundo pareceu desabar numa fração de segundo. Eu senti minhas mãos suarem, minha boca secar. Senti inclusive que minhas pernas não me pertenciam mais. Eles queriam se livrar de mim. E por Deus, a certeza era tão clara quanto o sol entrando pela janela da pia. Eu me sentei devagar, só para não desmaiar ali mesmo. A cozinha girava. Minha visão ficou borrada por alguns segundos. Que tipo de filho planeja algo contra a própria mãe? André era meu menino, meu doce menino. Eu o havia criado com as mãos, com sacrifícios que só quem é mãe entende. Passei fome para ele comer melhor, trabalhei até tarde para ele ter o tênis que queria, abri mão dos meus sonhos para que ele realizasse os dele. E agora ele estava ali, conspirando com aquela víbora. Senti vontade de chorar, mas engoli cada lágrima como se fossem pedras afiadas descendo pela minha garganta. Eu precisava ser mais esperta que eles. Eu precisava sobreviver. Durante o resto da manhã, me mantive alerta. Cada passo que eles davam, cada porta que fechava, cada cochicho que escapava,
tudo me parecia mais suspeito ainda. Até que, por volta das 2 da tarde, ouvi algo que fez minha espinha arrepiar da nuca até o calcanhar. Cláudia estava ao telefone, no corredor. A porta não estava totalmente fechada. Eu passei devagar, carregando um cesto de roupas sujas como desculpa, e escutei. Sim, eu já peguei os documentos dela. Estão comigo. Hoje à noite, quando ela acontecer, eu levo tudo para você. Pausa breve, seguida de: relaxa, o André já está convencido. Ela não desconfia de nada. Eu quase derrubei o cesto. Documentos? De mim? Para quem? O que ela queria fazer com aquilo? Eu senti o suor escorrer pelas costas. Era um suor frio, de medo, de desespero e de raiva. Uma raiva tão profunda que parecia ter nascido junto com meu coração. Aquela mulher queria destruir minha vida. E não estava fazendo isso sozinha. Eu voltei para o meu quarto, trancando a porta lentamente, com o cuidado de uma presa que sabe que está cercada por predadores. Me sentei na beira da cama. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei segurá-las entre as coxas para que parassem. Foi então que tomei uma decisão. Eles não iam me pegar de surpresa, não iam me destruir, não iam me diminuir. Eu, Marlene, 62 anos, que já tinha enfrentado fome, violência, abandono, perda, eu não cairia diante da minha própria família, não sem lutar. Se eles planejavam algo para a noite, eu precisava agir antes. E ao me levantar, pela primeira vez desde que encontrei aquele bilhete, senti algo diferente pulsar dentro de mim. Não era medo. Era coragem e vingança. Quando acordei naquela manhã, o peso no meu peito parecia ter dobrado. Dormi mal, virando de um lado para o outro, ouvindo cada rangido da casa como se fossem sussurros conspiratórios. A primeira coisa que fiz ao abrir os olhos foi olhar para a porta do quarto, como se esperasse encontrar alguém me observando. Eu não sabia se era medo ou antecipação. Desci devagar as escadas, o corrimão frio sob meus dedos. O silêncio da casa parecia maior do que o normal. Meu filho, Caio, já havia saído para o trabalho. E minha nora, Helena... Bem, essa eu ainda não sabia onde estava. Desde o dia em que encontrei aquele envelope escondido debaixo da geladeira, ela estava diferente. Mais calada, mais cuidadosa, mais suspeita. Sentei à mesa com meu café recém-passado, mas o gosto parecia amargo demais. Era como se cada gole me lembrasse da angústia que eu tentava empurrar garganta abaixo. E então ouvi passos, suaves, medidos, e lá estava ela. Helena entrou na cozinha com um sorriso treinado, daquele tipo que não alcança os olhos. Bom dia, Marlene, ela disse, a voz doce demais para ser real. Observei-a enquanto ela abria a geladeira, mexia nas gavetas, colocava frutas sobre a bancada. Cada movimento dela parecia calculado, quase ensaiado. Eu conhecia aquele padrão. Já havia visto algo assim antes. Há muitos anos, quando descobri que meu falecido marido escondia notas fiscais de bares e hotéis. A mesma sutileza forçada, o mesmo cuidado excessivo para parecer natural. Dormiu bem? Perguntei. Ela travou por um segundo minúsculo, mas perceptível a olhos treinados como os meus. Sim, claro, respondeu, sem olhar para mim. Mentiu. Eu sabia. Por um instante considerei confrontá-la ali mesmo. Jogar tudo na mesa. Perguntar diretamente o que ela tinha escondido debaixo da geladeira. Por que um envelope? Por que ali? Por que escondido de mim? Mas ainda não era a hora. Eu precisava de mais, de provas, de certezas, de algo que ela não pudesse negar, nem virar contra mim. Helena se virou para sair da cozinha, mas antes de cruzar a porta, ela parou. Virou a cabeça de lado, os olhos estreitos, como se estivesse tentando me decifrar. A senhora está... diferente, ela comentou. Meu coração deu um salto. Diferente como? Perguntei, tentando parecer desinteressada. Não sei, ela respondeu, mas um sorriso torto surgiu em sua boca. Só sinto que a senhora está prestando atenção demais. Prestando atenção demais. A frase ecoou na minha mente por longos segundos. Ela sabia que eu sabia de alguma coisa, e eu precisava dobrar o cuidado. Helena saiu, deixando para trás o cheiro doce de seu perfume. Fiquei ali, sentada, olhando para o nada. A casa silenciosa parecia guardar segredos demais entre as paredes. Depois de alguns minutos, levantei-me e fui para o quarto onde eu guardava meus documentos,
minhas lembranças, tudo que um dia me foi importante. Eu precisava organizar minha cabeça. Puxei uma caixa antiga de madeira, a mesma onde guardo cartas e fotografias do meu passado, e sentei no chão. Enquanto folheava uma foto e outra, uma pergunta insistia em martelar minha mente. Por que Helena esconderia algo da família? E por que debaixo da geladeira? Quando finalmente consegui respirar fundo, tomei uma decisão. Eu iria até o fim, custe o que custar. Mas antes que meus pensamentos se aprofundassem ainda mais, ouvi meu celular vibrar sobre a cama. Um número desconhecido. Atendi com hesitação. Dona Marlene? Uma voz feminina perguntou. Sim, sou eu. Quem é? Eu preciso falar com a senhora sobre sua nora. Meu sangue gelou. Quem está falando? Alguém que viu coisas que a senhora precisa saber. A ligação caiu antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Fiquei paralisada, encarando o celular como se ele pudesse me dar respostas sozinho. Uma pessoa desconhecida, dizendo que sabia coisas sobre Helena. Meu coração batia forte demais. A respiração ficou curta. Eu estava envolvida em algo muito maior do que imaginava. Segurei o celular com força e fechei os olhos. Algo estava prestes a explodir. Eu sentia isso em cada fibra do meu corpo. E então, por instinto, levantei e fui direto para a cozinha. Me ajoelhei diante da geladeira. Olhei para o espaço escuro onde havia encontrado o envelope pela primeira vez e toquei o chão gelado com a palma da mão. Naquele instante, senti um arrepio profundo percorrer minha espinha. Porque ali, naquele pequeno espaço sombrio, havia outro envelope. Um segundo envelope, idêntico ao primeiro. E desta vez, meu coração não quase parou. Ele quase saiu pela boca. Peguei-o com mãos trêmulas. Abri devagar. E quando vi o que estava dentro, tudo ficou em silêncio. Um silêncio que me cortava por dentro. A verdade, ou pelo menos parte dela, estava começando a se revelar. E era muito pior do que eu imaginava. E antes de continuar, preciso dizer algo importante. Antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no meu lugar. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Respirei fundo e virei a próxima página daquele pesadelo. Claro, aqui está o capítulo 6, com aproximadamente 1000 palavras, mantendo o tom, o enredo e a intensidade dramática que você pediu. Capítulo 6. A verdade começa a sangrar. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei virando de um lado para o outro, ouvindo o vento bater contra a janela como se estivesse tentando me avisar de algo. O papel que encontrei debaixo da geladeira estava escondido dentro da minha gaveta, dobrado cuidadosamente, longe dos olhos de qualquer um, mas não longe da minha mente. Na manhã seguinte, acordei com o coração apertado, como se um peso estivesse sentado em cima do meu peito. Coloquei café no fogo, até o cheiro do café parecia triste, e fiquei encarando o chão da cozinha, exatamente o ponto onde minha nora havia se abaixado e escondido o bilhete. Eu ainda não tinha coragem de contar ao meu filho. Não queria destruir a vida dele com algo que poderia, mesmo que fosse uma chance mínima, ser um mal-entendido. Mas a verdade é que aquilo não parecia um engano. Aquilo tinha intenção, tinha alvo, tinha veneno. E o alvo era eu. Enquanto o café subia, ouvi passos no corredor. Era ela, a nora, Camila. Entrou na cozinha com cara de quem dormiu profundamente, despreocupada, quase leve demais para quem carrega segredos. Bom dia, Marlene, disse, sorrindo enquanto abria a geladeira. Eu a observei com atenção. Cada movimento, cada gesto, e então algo dentro de mim fez clique. Não era só o bilhete. Não era só a sensação estranha que eu vinha sentindo nas últimas semanas. Era tudo. Uma construção lenta, silenciosa e cruel. Quando ela se virou para mim, nossas trocas de olhar duraram alguns segundos. Ela sorriu. Um sorriso doce, gentil, falso. E naquele sorriso, eu percebi. Ela achava que eu não sabia de nada. Sentei-me à mesa, segurando a xícara com força, tentando disfarçar a avalanche de pensamentos que estava me engolindo. Dormiu bem? Perguntei, fingindo a maior naturalidade possível. Maravilhosamente, ela respondeu. E você? Ah, se ela soubesse. Mais ou menos. Tive uns sonhos estranhos, respondi. Ela sorriu, mas o sorriso dela dessa vez teve algo diferente, algo inquietante,
como se ela estivesse analisando minhas palavras, pesando significados que eu nem ofereci. Camila era inteligente, muito inteligente, do tipo que sabe manipular emoções, gestos, sua própria imagem. Meu filho sempre a defendia, dizendo que eu precisava aprender a modernidade dela, a forma como ela via o mundo. Dizia que eu era antiga demais e criava problemas onde não havia. Mas agora eu via. Eu não era o problema. Ela era. Antes que eu pudesse continuar pensando, Camila disse: "Ah, Marlene, preciso ir ao mercado agora cedo. Faltou farinha, e eu queria fazer bolo pro Lucas, o bolo preferido dele, o bolo que eu sempre fiz a vida inteira." Ela sabia disso, mas sorriu como se estivesse fazendo um grande gesto de carinho. Eu apenas assenti. Quando ela saiu, fechei a porta devagar, respirei fundo e caminhei até o quarto dela. Era arriscado, muito arriscado, mas eu precisava saber. Precisava encontrar algo que completasse o quebra-cabeça que começou com aquele bilhete. Abri a gaveta de roupas dela, perfumes, maquiagens, roupas caras que meu filho não poderia pagar sozinho. Depois, puxei a segunda gaveta. Ali estava, uma pasta preta. Meus dedos tremiam quando puxei. Dentro da pasta havia documentos, muitos, contas, extratos bancários, uma assinatura que não era do meu filho, uma movimentação grande, depósitos altos, nomes desconhecidos, até que encontrei algo que arrancou meu ar, um contrato de empréstimo assinado em nome do meu filho. Mas ele nunca me contou nada. E então, no fundo da pasta, encontrei outro envelope. Ao abrir, senti meu sangue gelar. Era um calendário com datas marcadas, datas que coincidiam com a minha rotina médica, datas em que eu estava tomando os remédios errados, datas que eu só percebi que estavam estranhas quando meu corpo começou a falhar. E ali, numa anotação pequena, escrita com a própria letra dela: "A dose funciona. Continuar." Quase deixei a pasta cair. A verdade me atingiu como um soco no peito. Ela estava me envenenando. O bilhete debaixo da geladeira, aquele que dizia que eu não deveria estar ali quando ela chegasse, agora fazia sentido, todo sentido. Era uma etapa, um plano, uma preparação. Ela queria me tirar do caminho, silenciosamente, lentamente. Eu me sentei na cama dela porque minhas pernas não aguentaram. Meu coração batia tão rápido que parecia querer fugir do meu corpo. Por quê? O que eu fiz? O que ela ganhava com isso? Então lembrei dos extratos, dos depósitos, do contrato no nome do meu filho. Ela estava afundando ele em dívidas e me eliminando aos poucos. Talvez para pegar a casa, talvez para receber algum seguro, talvez por ganância pura. Eu já tinha 62 anos, mas nunca me senti tão vulnerável ou tão furiosa. Fechei a pasta, coloquei tudo exatamente como estava, respirei fundo e saí do quarto. Meu corpo tremia inteiro, mas minha mente estava em fogo. Eu precisava decidir o que fazer e precisava decidir rápido. Quando cheguei à sala, ouvi a porta da frente abrindo. Camila voltou. A pasta inteira parecia pulsar dentro da memória das minhas mãos, mas mantive o rosto sereno. Ela entrou com as sacolas e sorriu. De novo aquele sorriso falso, doce, que agora eu via como faca. "Trouxe tudo", disse animada. "E comprei também algo especial para você, Marlene. Você vai amar." "Ah, eu imagino." "Que bom, querida", respondi calmamente. "Mas antes, quero te pedir uma coisa." Ela ergueu uma sobrancelha. "Claro. O que foi?" Me aproximei, tão perto que pude sentir o cheiro do perfume forte que ela sempre usava. Olhei nos olhos dela e disse, com um sorriso pequeno e firme: "Camila, daqui pra frente, as coisas aqui em casa vão mudar." Ela demorou 2 segundos para reagir. Não era muito, mas foi suficiente para eu perceber. Ela sentiu o golpe, e então seu sorriso caiu, como se a máscara escorregasse por acidente. Mudar? Como? Eu segurei o pano de prato com força. Meu coração martelava no peito, mas minha voz saiu firme. "Você vai entender. Apenas esteja preparada." E caminha até o meu quarto, deixando-a ali, no meio da sala, com os olhos semicerrados, tentando decifrar o quanto eu sabia. Mal sabia ela. Eu sabia tudo. E ela apenas começaria a sentir o peso disso. A partir daquele momento, eu deixei de ser vítima e comecei a ser perigo. Eu passei a madrugada sentada na ponta da cama, com a sensação de que meu peito estava prestes a estourar. Depois da conversa com Daniel,
Ou melhor, depois de ver que ele estava do lado da esposa, apesar de tudo, eu percebi que estava sozinha naquela casa, totalmente sozinha. E quando uma mulher de 62 anos se vê sozinha dentro da própria família, ela aprende a vigiar em silêncio, aprende a observar cada gesto, cada sussurro, cada olhar torto. E foi assim que, no dia seguinte, descobri algo que mudaria completamente o rumo da minha vida e do meu filho. Eu estava na cozinha, preparando o café, a mão trêmula segurando a chaleira, quando ouvi o som de passos leves atrás de mim. Era Vanessa. Ela sempre tinha aquela pressa irritante, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. E talvez estivesse mesmo. "Bom dia, sogrinha", ela disse, mas o tom era tão falso que até a torneira parecia perceber a mentira. Ela abriu a geladeira, pegou um iogurte e então fez um movimento rápido, quase imperceptível, abaixando-se por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente para eu ver. Um brilho metálico, um gesto nervoso e um objeto sendo empurrado discretamente para baixo da geladeira. Eu congelei. Ela notou. "Algum problema?" perguntou com aquele sorrisinho torto. "Nenhum", respondi, sem desviar o olhar do café. Mas por dentro, meu coração estava batendo tão rápido que parecia que eu tinha acabado de correr uma maratona. 2 minutos depois, ela terminou o iogurte, lavou a colher, passou o batom no reflexo da porta do micro-ondas e saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido, e sabia que precisava descobrir o quê. Quando o silêncio voltou, um silêncio pesado, desconfiado, eu me ajoelhei muito lentamente. Senti meus joelhos estalarem, como se tentassem me impedir, mas eu continuei. Me inclinei, estiquei o braço e enfiei a mão para debaixo da geladeira. Era escuro, frio, empoeirado. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pela garganta, até que meus dedos tocaram algo, rígido, leve e de formato retangular. Quando puxei, meu coração quase parou. Era uma foto, mas não uma foto qualquer. Era uma foto de Daniel, abraçado com outra mulher, os dois sorrindo, os dois íntimos, os dois felizes. E atrás da foto, escrita à caneta, havia uma única frase: "Eu avisei que ele nunca seria só seu." Eu senti minhas mãos gelarem, senti a força me abandonar, e por um momento achei que fosse desmaiar ali mesmo, no chão frio da cozinha. "Não, não pode ser", sussurrei, a voz saindo fraca. Aquela mulher na foto não era Vanessa. Não, era alguém que eu conhecia muito bem. Alguém do passado, alguém que eu jamais imaginei que pudesse voltar. Luciana, a ex-noiva do meu filho, a mulher que ele abandonou depois de descobrir uma traição, a mulher que tinha jurado acabar com a vida dele de um jeito que ele nunca esperaria. Eu fiquei paralisada. E então, um pensamento horrível surgiu. Vanessa sabia. Ela estava escondendo aquilo. Ela estava guardando aquela foto ali, na minha casa. E se estava escondendo, era porque fazia parte de alguma coisa muito maior. Uma armadilha, um plano, uma vingança. E Daniel, coitado, não fazia ideia. Minhas mãos tremiam tanto que a foto quase caiu. Eu respirei fundo, tentando clarear os pensamentos, mas quanto mais eu tentava, mais tudo parecia pior. Por que Vanessa guardaria isso? Por que esconderia justamente debaixo da geladeira? E por que eu? Foi então que me lembrei das últimas semanas, dos cochichos, das mensagens que ela sempre apagava depressa, dos sumiços, da forma como ela provocava brigas entre nós dois. Aquela mulher não era apenas cruel, ela era estratégica, calculista, fria e talvez estivesse trabalhando com Luciana. A ideia me deu um choque tão forte que o ar pareceu desaparecer da cozinha. Eu fiquei ali, ajoelhada, tentando pensar, quando ouvi a porta da sala abrir, e a voz de Vanessa ecoou. "Marlene, você tá aí?" Me levantei rapidamente, escondendo a foto no bolso da saia. Meu coração parecia um tambor. "Tô, sim", respondi, tentando soar natural. Ela entrou na cozinha com um sorriso estranho, como se estivesse testando algo, como se estivesse me analisando. "Tá tudo bem com a senhora? Parece meio pálida." Só abaixei demais. A idade pesa. Sorri, seca e firme. Ela inclinou a cabeça, observou, me analisou como quem procura rachaduras numa parede antiga. E então, como quem não quer nada, disse: "Ah,
Esqueci minha pulseira aqui. Deixei cair ontem. Posso dar uma olhada atrás da geladeira? Meu sangue gelou. Ela sabia. Ela sabia que eu tinha visto. Não precisa. Falei antes de pensar. Já limpei lá hoje. Os olhos dela estreitaram. E o sorriso morreu no rosto. Por um segundo, ficamos as duas paradas. Silêncio absoluto. Duas inimigas estudando uma a outra. Até que ela sorriu novamente. Um sorriso tão falso que me deu náuseas. Ai, que bom. Depois me avisa se achar a pulseira, tá? Virou-se e saiu da cozinha sem nem esperar resposta. Quando ela fechou a porta, finalmente pude respirar. Mas não era alívio. Era tensão. Era o início de algo muito maior. Eu sentei à mesa e tirei a foto do bolso. Olhei aquela mulher, Luciana, abraçando meu filho como se ele fosse dela. E uma certeza tomou conta de mim. Essa história estava longe de terminar. Eu precisava descobrir quem estava mentindo, o que realmente estava acontecendo e por que Vanessa estava escondendo provas que poderiam destruir meu filho. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava me preparar, porque pela primeira vez eu entendi. Elas estavam mexendo com o meu filho e comigo, e eu não seria uma velha tola nessa guerra. Eu estava pronta para lutar. Se é guerra que vocês querem, sussurrei guardando a foto no peito. Guerra vocês terão. Eu não dormi naquela noite. A casa estava silenciosa, mas minha cabeça parecia um galpão cheio de ecos. Cada vez que fechava os olhos, eu via a imagem daquele papel amassado que encontrei sob a geladeira. O papel que minha nora, Camila, tentou esconder de mim. Ainda podia sentir a textura úmida dele nos meus dedos, como se tivesse sugado o medo que me atravessou no momento em que li aquelas palavras. E naquela madrugada, deitada na cama que dividira com Antônio por décadas, eu me percebia sozinha pela primeira vez na vida. Meu filho Daniel estava distante, preso entre a esposa e a mãe. Camila agia como se fosse dona da casa, e eu era apenas uma velha de 62 anos, tentando entender onde tudo tinha desandado. O relógio marcava pouco depois das 5 quando levantei. Preparei café, mas minhas mãos tremiam tanto que derramei água pelo fogão. Respirei fundo. Era dia de descobrir a verdade, custasse o que custasse. Camila acordou pouco antes das 7. Entrou na cozinha com ares de vitória, como fazia sempre que queria me lembrar que era ela quem comandava agora. Café pronto? Perguntou, abrindo a geladeira sem olhar para mim. Tá, respondi, tentando manter a voz firme. Ótimo, Daniel vai chegar tarde hoje. Trabalho novo exige dedicação. Falou isso com um sorriso que não chegava nos olhos. Senti o coração pulsar mais rápido. Eu sabia de coisas que ela acreditava que estavam enterradas. Camila, chamei. Ela virou devagar, como se já soubesse que vinha veneno. O que foi? Ontem, depois que você saiu da cozinha, eu achei uma coisa debaixo da geladeira. O sangue pareceu sumir do rosto dela. O quê? Tentou dizer natural, mas a voz saiu apertada. Um papel, com seu nome. Ela congelou. Eu continuei. E com instruções. Instruções sobre mim. Os olhos dela ficaram pequenos. Uma mistura de medo e raiva. E então, com aquele jeito arrogante que sempre usava quando se via encurralada, ela deu um sorriso torto. Você entendeu errado. Deve ter lido alguma bobagem. Camila, era um relatório, assinado por um escritório, sobre o meu estado emocional, e uma recomendação para internação. Meu peito pesou. Aquela mulher tinha tentado declarar que eu não tinha sanidade. Camila se aproximou, colocando as mãos na cintura. Dona Marlene, tudo o que eu faço é pelo bem da nossa família. Eu achei que a senhora precisava de ajuda. A idade pesa. Às vezes a mente falha. Senti uma pontada de fúria subir como febre. Minha mente não está falhando, rosnei. Eu sei exatamente o que eu vi. E também sei que esse documento não era sobre preocupação. Era sobre controle. Sobre me tirar daqui. Ela não esperava que eu reagisse daquele jeito. Vi o espanto estalar nos olhos dela. Camila sempre me imaginou frágil, manipulável, calada. Nunca tinha visto a minha força. A senhora está exagerando, ela insistiu, mas a voz agora tremia. Daniel nunca acreditaria nisso. Acreditaria sim. Dei um passo para frente, porque eu também sei da conta no nome dele que você abriu. Sei das transferências. Sei do dinheiro que está faltando. Camila empalideceu. Foi como assistir a máscara dela cair inteira.
Por alguns segundos, o silêncio entre nós ficou pesado, cortante. Como você descobriu isso? Ela sussurrou. Uma mãe enxerga no escuro, respondi. Ela virou de costas e bateu a mão na mesa com força. O que você quer, afinal? Gritou. Foi aí que entendi. Camila estava com medo. E pessoas com medo fazem qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Quero saber a verdade, falei. Só isso. Por que você está fazendo tudo isso? Camila ficou imóvel por alguns instantes. Então, respirou fundo, como quem finalmente cede. Porque eu estou cansada, respondeu com a voz embargada. Cansada de lutar sozinha. Cansada de ser a única que sustenta aquela casa. Cansada de Daniel. E cansada da senhora. Eu pisquei, sem entender. Como assim? Ela riu. Um riso amargo, frustrado. Acha que Daniel te conta tudo? Ele perdeu o emprego há meses. Meses, dona Marlene. E sabe o que ele faz? Finge que sai para trabalhar. Finge que é o homem perfeito. Mas eu é que estou pagando as contas. Eu é que estou segurando tudo. Eu que ando implorando para ele se mexer. E ele só diz que as coisas vão melhorar. Meu peito ardeu. Daniel, meu menino, mentindo desse jeito? E você achou que a solução era me tirar daqui? Perguntei chocada. Eu achei que a senhora era um peso a mais. Ela falou sem rodeios. Uma idosa na casa aumenta despesas. E eu precisava de equilíbrio. Preciso garantir que a gente não afunde. E sim, pensei em colocar a senhora em um local onde teria cuidados. Assim eu poderia respirar um pouco. Eu levei a mão ao rosto. Parte de mim sentia pena. Outra parte queimava como brasa viva. Mas esconder esse papel? Perguntei. Por que isso? Camila apertou os lábios. Porque Daniel não pode saber. Ele me odiaria. Foi então que percebi a profundidade do buraco onde estávamos. E foi nesse instante, olhando para aquela mulher quebrada pela própria ganância e desespero, que eu descobri algo muito maior do que ela jamais imaginou. Algo que mudaria tudo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer palavra, ouvimos a porta da frente abrir. Daniel. Camila ficou tensa. Eu também. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que estava segurando todas as cartas, mas eu não ia jogá-las ainda. Não. Eu tinha um plano. E ele precisava de silêncio. Esse assunto termina aqui. Sussurrei para Camila, encarando fundo os olhos dela. Por agora. Ela entendeu. E se calou. Daniel entrou na cozinha sorrindo, sem imaginar que a verdade estava prestes a desabar sobre a cabeça dele como um telhado podre. Mas não naquele dia, porque eu tinha algo maior para descobrir. E eu iria até o fim. Eu sempre achei que, aos 62 anos, nada mais seria capaz de me surpreender. A vida já tinha me dado golpes demais. A viuvez precoce, as dificuldades financeiras, a solidão que vinha em ondas. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que eu estava vivendo desde que encontrei aquele envelope escondido debaixo da geladeira. E descobri que minha nora, Patrícia, estava tramando contra mim. Nas últimas semanas, tudo parecia fora do lugar. A casa estava mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais pesada. Patrícia falava baixo demais ao telefone. Meu filho Marcelo chegava sempre cansado e distraído. E eu fingia normalidade enquanto guardava dentro de mim segredos que cresceram tanto, mais tanto, que pareciam pressionar meu peito por dentro. Mas naquele início de tarde, algo aconteceu que mudou tudo. Patrícia estava sentada no sofá, mexendo no celular, completamente alheia ao fato de que eu observava cada detalhe dela. Eu sentia que a verdade estava prestes a transbordar. A tensão entre nós era tão densa que parecia tomar forma no ar. Foi então que o telefone fixo da casa tocou. Quem ainda liga para telefone fixo hoje em dia? A resposta veio como um trovão. Dona Marlene, aqui é da delegacia. Precisamos confirmar alguns dados sobre uma denúncia feita em seu nome. Meu sangue gelou. Patrícia levantou os olhos imediatamente, surpresa, ou fingindo surpresa. Eu sentia o estômago virar. Denúncia? Murmurei, a voz falhando. Sim. O policial continuou. A senhora declarou que seu filho e sua nora estavam cometendo fraude financeira usando seus documentos. A ligação parecia ecoar dentro da minha cabeça. Fraude? Denúncia feita no meu nome? Eu mal conseguia respirar. Eu não fiz denúncia nenhuma, respondi num fio de voz. Do outro lado da linha, silêncio. E então,
quase com cuidado demais. Então precisamos que a senhora venha até aqui confirmar sua assinatura. Parece que tentaram reproduzir sua letra. Eu desliguei devagar, com as mãos trêmulas. Quando virei para Patrícia, vi algo que me fez tremer mais ainda. Ela estava pálida, não assustada como eu, mas pálida de raiva. O que foi isso, Marlene? Ela perguntou com a voz fria. Senti algo dentro de mim se partir. Você mexeu nos meus documentos. Você está tentando me incriminar, não está? Minha voz saiu baixa, porém firme. Ela abriu um sorriso torto, um sorriso que eu nunca tinha visto antes, um sorriso que eu nunca vou esquecer. Você devia ter ficado quieta, velhinha. Velhinha. A palavra veio como um tapa. Eu recuei um passo sem perceber. Patrícia se levantou devagar, como se estivesse calculando cada movimento. Aproximou-se de mim com aquele olhar que misturava desprezo e impaciência. Eu só precisava que você assinasse aqueles papéis sem perceber. Mas você é mais esperta do que aparenta. Infelizmente, ela estalou a língua. Isso complica tudo. Eu senti o coração bater forte dentro das costelas. Patrícia, por quê? O que eu te fiz? Por que você me odeia tanto? Perguntei com a voz embargada. Ela respirou fundo e disse, como quem revela algo irrelevante. Porque você é um peso. Marcelo faz tudo por você. Te defende, te protege. Ele não vive a vida porque está ocupado demais cuidando da mãezinha perfeita. Eu só queria que você atrapalhasse menos. Eu senti uma dor profunda, como se tivesse levado uma facada. A mulher que eu acolhi na minha casa, a mulher que eu tratei como filha, a mulher pela qual eu preparei café, jantares, cuidei dos meus netos, ela me via como um peso. Você acha mesmo, sussurrei, que tirando-me do caminho ele vai ser feliz? Não me interessa a felicidade dele. Ela respondeu seca. Me interessa que ele me obedeça. Só isso. Eu levei a mão ao peito. Senti o ar faltar. E agora? Como você vai impedir que eu fale com Marcelo? Que eu conte tudo? Perguntei. Ela sorriu. Fácil. Você não vai ter coragem de estragar o casamento do seu filho, nem de vê-lo sofrer. E mesmo que tivesse... Ela deu de ombros. Ninguém acreditaria numa velha confusa que se enganou com um papel. Eu fechei os olhos por um segundo. E ali eu percebi. Patrícia achava que eu era fraca, que eu era pequena, que eu era descartável. Mas ela esqueceu de uma coisa. Eu era mãe. E mães não quebram tão fácil assim. Respirei fundo e abri os olhos novamente, firme. Patrícia, você não faz ideia do que eu sou capaz quando alguém mexe com meu filho. Ela riu. Apenas riu, como se eu fosse insignificante. Pois deveria, completei. E nesse instante, ouvimos a porta do portão bater. Marcelo tinha chegado mais cedo. Patrícia sorriu largo. Hora da nossa velhinha lembrar qual é o lugar dela. Mas antes que ela pudesse abrir a boca para iniciar mais um teatro, eu avancei na sua frente. Segurei a porta da sala e respirei profundamente. Porque o que eu faria a seguir mudaria tudo. Marcelo entrou, cansado, mas sorrindo ao me ver. Mãe, aconteceu alguma coisa? Me ligaram da delegacia, falaram que estavam tentando contato com a senhora. Patrícia empalideceu. Eu toquei no braço do meu filho e olhei direto nos olhos dele. Com firmeza, com amor, com proteção. Filho, murmurei. Precisamos conversar. Agora. A expressão de Patrícia mudou de calculista para desesperada num piscar de olhos. Ela tentou falar, tentou interromper, mas eu ergui a mão. E naquele segundo, eu tomei a decisão que vinha adiando desde o dia em que encontrei o envelope escondido. Eu iria expor tudo. Tudo. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse. Mesmo que mudasse nossas vidas para sempre. E enquanto Patrícia tentava, com sorrisos falsos, inventar desculpas sobre mal-entendidos, eu percebi algo. Ela finalmente tinha medo. E esse era apenas o começo. Eu sempre imaginei que, ao chegar aos meus 62 anos, meu maior medo seria a solidão. No entanto, quando tudo veio à tona naquela noite, percebi que o verdadeiro pavor das pessoas não é ficar sozinho, mas sim encarar a verdade que elas mesmas ajudaram a construir. E para minha nora, Helena, essa verdade estava prestes a esmagá-la. Depois de meses sendo tratada como uma velha incômoda, meses percebendo olhares tortos, frases atravessadas e cochichos atrás de portas, finalmente eu tinha nas mãos tudo aquilo que precisava para virar o jogo.
O objeto que ela escondeu embaixo da geladeira, um pequeno envelope com documentos e recibos falsos que me incriminariam financeiramente. Agora era minha principal arma. Tudo estava pronto. O jantar de família, que Helena mesma insistiu para organizar, era o palco perfeito. Meu filho, Caio, estava presente, ainda dividido entre duvidar e acreditar em mim. E eu entendia. Afinal, uma esposa jovem, bonita, articulada e devotada costuma vencer a palavra de uma mãe idosa. Ou, pelo menos, era assim que ela acreditava que o mundo funcionava. Mas naquela noite, ela mesma cavaria a própria cova. A mesa estava posta. O cheiro do frango assado perfumava a casa. Helena circulava pelo ambiente com ares de vitória, segura de que tudo acabaria comigo. Seu plano era simples: me envolver em uma acusação por roubo familiar, alegando que eu desviava o dinheiro do filho dela. Com o envelope desaparecido, segundo ela, eu seria a única suspeita. Mas coitada, ela não sabia que o envelope estava comigo. Assim que todos se sentaram, Caio pigarreou. Mãe, Helena disse que precisava conversar com a senhora depois do jantar. Eu sorri. Um sorriso lento, seguro, que a fez engolir seco. Que ótimo, respondi. Porque eu também tenho algo muito importante para mostrar. Ela ficou pálida. Marlene, não invente, disse, com aquela arrogância coberta de falsa gentileza. Vamos resolver tudo com calma. Eu me levantei devagar, como se cada movimento fosse calculado. Calma. É tudo o que eu tive nesses meses. Agora é minha vez de falar. Coloquei o envelope sobre a mesa. Helena arregalou os olhos. As mãos tremiam debaixo da toalha. Caio franziu a testa, confuso. O que é isso? Ele perguntou. É exatamente o que a sua esposa tentou esconder de mim. Respondi. Documentos falsos, prestações adulteradas e até uma denúncia escrita à mão para me acusar de roubo. Isso é mentira, Helena gritou, levantando-se de supetão. Ela está inventando tudo. Ela está manipulando você, Caio. Engraçado, eu continuei. As letras são as suas, e a câmera da cozinha gravou tudo. Helena virou o rosto na mesma hora. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Câmera? Ela repetiu, com a voz quase falhando. Sim, respondi. Eu instalei depois que percebi que você estava mexendo nas minhas coisas. Não sou tão velha e indefesa quanto você imaginou. Peguei meu celular e coloquei o vídeo para rodar na televisão da sala. Lá estava ela, ajoelhada, empurrando o envelope para debaixo da geladeira. Caio levou a mão à boca. Helena recuou, como se tivesse levado um tapa. Eu posso explicar, ela murmurou. Pode? Perguntei, cruzando os braços. Então explique por que passou meses tentando me pintar como uma ladra. Por que tentou me afastar do meu filho e por que guardava mensagens com outra pessoa tramando como me tirar daqui. Helena começou a chorar. De repente, toda a pose, todo o brilho, toda a teatralidade caíram. Você sempre atrapalhou, gritou ela, perdendo o controle. Tu, sempre. Eu queria uma vida tranquila com o Caio, sem a senhora aqui, opinando em tudo, sendo idolatrada por ele. A senhora não sabe como é viver à sombra de alguém. Eu respirei fundo. E você não sabe o que é envelhecer dentro de uma casa onde você nunca foi bem-vinda. Respondi. Eu só queria paz, mas você me atacou primeiro. Caio olhava de uma para outra, completamente devastado. Helena, por quê? Ele murmurou, a voz embargada. Ela tentou se aproximar dele, mas ele deu um passo atrás. Caio, eu fiz isso por nós dois, por nossa família. Ela tentou implorar. Não. Ele cortou, sem levantar a voz. Você fez isso contra minha mãe, e eu nunca vou esquecer. Aquela frase quebrou Helena de um jeito que eu nunca esquecerei. Ela caiu de joelhos, chorava descontroladamente. Por favor, não me deixa, Caio. Por favor. Ela soluçava. Mas algo dentro dele havia mudado, e algo dentro de mim também. Eu me aproximei dela, me agachei. E falei bem baixo, perto o suficiente para que só ela ouvisse. Você me chamou de velha inútil. Tentou destruir minha família. Tentou me destruir. E hoje, quem cai de joelhos é você. Ela levantou o rosto arrasada, destruída, pálida. O que você vai fazer? Ela engasgou. Eu fiquei de pé. Nada. A verdade já fez o que precisava. Caio pediu para ela sair. Não gritou. Não discutiu. Simplesmente sinalizou com a cabeça.
Ela levantou-se devagar, cambaleando, pegou a bolsa e foi até a porta. Antes de sair, me encarou com ódio e dor misturados. Isso não acaba aqui, Marlene. Ela sussurrou. Eu sorri. Para você, acabou sim. A porta se fechou e o silêncio caiu como um manto pesado. Caio chorou. Eu abracei meu filho, não para comemorar a vitória, mas para consolar a perda. Porque quando alguém tão próximo nos engana, ninguém sai ileso, nem quem foi traído, nem quem descobre. Quando fui deitar naquela noite, olhei para o teto escuro e agradeci a mim mesma por não ter desistido. A idade não me tornou fraca, tornou-me estratégica. E no fundo, eu sabia. Aquela mulher nunca imaginou do que uma senhora de 62 anos seria capaz. Antes de me despedir de você, quero abrir meu coração por um instante. Se você chegou até aqui, significa que acompanhou cada detalhe, cada emoção, cada virada inesperada dessa história que eu, Marlene, contei com tanta entrega. E eu preciso te dizer, sua presença aqui comigo faz toda a diferença. Nada do que vivi teria sentido se eu não pudesse compartilhar com alguém que realmente se importa, alguém que escuta, que sente e que entende o peso e a beleza de cada capítulo da vida. Por isso, eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa história te tocou de alguma forma, se em algum momento você se viu em mim, nas minhas lutas, nas minhas escolhas, nas minhas dores e na minha força, então inscreva-se no canal agora mesmo. Quando você se inscreve, além de mostrar que gostou da história, você também me ajuda a continuar trazendo mais histórias emocionantes, profundas, cheias de mistério, superação e aquela pitadinha de vingança que todo mundo gosta de ouvir. E olha, não esquece de deixar o like. Parece algo pequeno, mas para mim é como um abraço, uma forma de você dizer: Marlene, eu ouvi, eu senti, eu estou aqui. E eu valorizo isso mais do que você imagina. Outra coisa muito importante, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz está chegando, em quais lares, em quais lugares desse Brasil enorme. Sério, às vezes chegam comentários de lugares tão longe que meu coração até se arrepia. E cada vez que eu leio o nome de uma cidade nova, eu imagino você aí do outro lado, talvez tomando um café, talvez descansando depois de um dia difícil, talvez procurando um pouco de companhia, e isso torna tudo ainda mais especial. Então comenta aí. De onde você está me ouvindo? Quero muito saber. E se você quiser, também pode me contar o que mais te marcou nessa história. Qual parte fez seu coração bater mais forte? Ou até mesmo o que você teria feito se estivesse no meu lugar. Eu leio tudo com carinho. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Obrigada por ouvir cada palavra. Obrigada por não soltar minha mão. Eu sou Marlene e essa foi a minha história.